Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Hoje a gente vai preparar aquele substrato maravilhoso que a gente pode estar utilizando no cultivo de caládeos e outras plantas afins que gostam mais ou menos do cultivo parecido, né? Mas hoje nós vamos tratar em específico do substrato que eu utilizo aqui para caládio. Um substrato excelente, maravilhoso, que vai fazer as minhas plantas explodir em beleza. Eu vou estar mostrando para vocês, a gente vai estar acompanhando isso aqui juntinho, né? Setembro já está chegando, as primeiras chuvas já vêm por aí, já está esquentando o tempo, então já está começando a temporada das nossas maravilhindas, né? Como diz a Marina, maravilhindas plantas, esses caládios belíssimos. Gente, antes de começar o vídeo do substrato em si, né, falar sobre esse substrato maravilhoso que vai fazer as minhas plantas bombar em beleza, em colorido, em força, eu preciso falar com vocês sobre o nosso WhatsApp novamente. No último vídeo eu tinha dito que a gente perdeu os contatos e tudo, né? Por causa dos problemas que eu contei, tudo direitinho para vocês. Se alguém tiver interesse em saber, está no último vídeo aqui do nosso canal. Mas temos uma novidade, algumas pessoas já estão até recebendo respostas por lá, porque o Bernardo ele mexeu e conseguiu reaver os contatos. Não sei se ele conseguiu salvar as conversas que tinham lá armazenadas, mas os números, né, as pessoas estão aparecendo ali e ele está respondendo a todos vocês gradativamente. Então vai dar tudo certo, a gente vai botar isso tudo atualizado, tudo direitinho, né? Olha, eu quero passar para vocês o tipo de substrato que eu utilizo aqui em casa no nosso cultivo de caládio. O substrato que eu uso no cultivo das minhas plantas de coleção. Por quê? Tem dois substratos? Tem. Aqui eu utilizo dois substratos para o cultivo de caládios. Um substrato que eu utilizo nas plantas, que eu vou disponibilizar para vocês, e o que eu utilizo nas minhas plantas de coleção. Por que que tem diferença? O substrato das plantas de coleção, ele é mais pesado um pouco. Então ele deixa o vaso com peso maior. Aí isso dificulta para mim estar mexendo com essas plantas para desenvasar, soltar as raízes para mandar para vocês. Então, para as plantas que eu vou disponibilizar, eu utilizo um substrato mais leve, na questão de densidade, de peso ali do material, né? Fica um pouco mais leve, bem mais leve. E o substrato de cultivo do meu dia a dia, de plantas de coleção, que eu não vou desenvasar para fazer envio nem nada, é um substrato também, né, de excelente qualidade, os dois são de excelente qualidade, mas eu até prefiro mais esse que eu vou passar para vocês, que é o que eu utilizo nas minhas plantas lindas, maravilhosas. Inclusive, a nossa plantinha 5SS, que é uma planta selecionada que nós temos aqui, desplantei ela no último vídeo, ela vai ser plantada com esse substrato que nós vamos preparar agora. Então, bora mão na massa e atenção, gente, nos detalhes que eu vou estar passando para vocês. Eu não aconselho vocês estarem pulando para ver pedaço, porque entre uma coisinha e outra eu vou soltando informações que são importantes na hora de vocês estarem elaborando esse substrato aí na casa de vocês. Então vamos ver aqui passo a passo como que eu vou estar fazendo isso. Então aqui dentro dessa bacia nós temos um restinho de substrato que eu utilizei no plantio de rosas do deserto. É pouca quantidade que está aqui, então eu nem vou tirar ele daqui não. Vou deixar aqui, mas porque a bacia já está com ele, né? Então vou deixar aqui, que aqui também só tem coisa boa, não tem problema nenhum. Mas como eu não queria tirar da bacia, vou reaproveitar que eu não tenho outras rosas para plantar nesse momento aqui.
Então eu vou deixar ele aqui dentro. O que é importante saber sobre esse substrato dos caládeos? É um substrato que ele precisa, para que as raízes dele se desenvolvam bem, que ele seja um substrato leve. É um substrato rico em matéria orgânica, mas fundamentalmente é uma mistura que a gente vai resultar no substrato leve, onde as raízes vão penetrar com facilidade no material que vai estar preenchendo o vaso e a água não fica empoçada, que essa água drene bem e que ele retenha um pouco de umidade, não fique ensopado, mas fique úmido, né? Então, o que eu vou estar utilizando aqui? Os materiais vocês podem até estar substituindo aí na casa de vocês, que eu vou apresentar, inclusive, algumas coisinhas, alguns materiais que podemos substituir, que eu vou colocar aqui, mas aí fica ao critério de cada um. Nesse substrato, eu vou utilizar, esse aqui é um material que eu comprei pronto, que é um substrato para flores e folhagens, comercial. Ele é feito à base de matéria orgânica triturada e semidecomposta. Caso vocês morem em algum lugar que tem aquele monte de folha que vai depositando debaixo das árvores, e aí quando a gente tira aquela folha, sabe, que tem por cima, e entre a terra e aquela camada de folha, fica um materialzinho já meio semidecomposto, é semelhante a isso daqui. Se vocês quiserem utilizar aquele material, que é a decomposição, a gente chama de serrapilheira. Decomposição da serrapilheira, entre ela e o solo fica uma camadinha preta, formada por vários materiais em decomposição. Então pode estar substituindo esse material aqui por aquele solo pretinho, que na verdade não é terra, é restinho de galho podre, folha podre, que vai formando aquela camadinha. É só rapar e utilizar. Então eu já compro pronto, porque aqui, para mim estar fazendo essa coleta, fica um pouco difícil, devido à quantidade de material que eu uso e a quantidade de vasos. Então eu já compro pronto as embalagens com 25 quilos de composto orgânico. Ele aqui tem até uma granulação meio grossa, ó, meio grosseira. Então eu vou estar utilizando 2 partes desse material. Vamos imaginar que na bacia aqui não tem nada. Tem um restinho de substrato de rosa do deserto, como eu falei, mas vamos imaginar que não tem nada, né? Vou estar utilizando 2 partes, vou utilizar esse vaso como medida, para fazer uma porção pequena de substrato para vocês estarem vendo. Quando eu vou preparar aqui na minha casa, eu nem uso isso aqui como medida, não. Eu uso aquela vasilha de 20 litros, ou o carrinho de mão, como medida de cada material, porque eu preparo uma quantidade maior para estar replantando os vasos, né? Plantando as mudas das coleções que a gente vai preparando aqui em cada temporada, então gasta uma quantidade maior. Mas aí então, ó, retornando 2 medidas de matéria orgânica semidecomposta, particulada grosseira. É o primeiro material que nós vamos colocar nesse substrato. Além disso, eu vou colocar uma parte de palha de arroz carbonizada, casca de arroz carbonizada. Ela está bem carbonizadazinha. Eu nunca usei essa palha, que algumas pessoas eu já vi na internet aí, gravando vídeo, usando a palha já curtida, né? Deve ser maravilhosa, mas eu só tenho experiência no meu cultivo com essa carbonizada. Isso aqui, se não tiver, pode estar sendo substituído por outros materiais. Como, por exemplo, a gente encontra para vender perlita na internet, que é um material drenante, né? Que a palha de arroz aqui, ela vai cumprir a função de deixar esse substrato aerado e drenante. E ela não retém líquido. Então eu vou colocar ela para isso. Vai dar uma leveza para as raízes estarem penetrando. Então aqui, além desses 2 materiais,
o que eu utilizo sempre na minha casa aqui é aí desse vasinho, até coloquei um pratinho de baixo aqui, porque tá caindo, ó, pelos furos. Meia medida de terra argilosa. Aqui ela tá mais clara, pode ser aquela terra vermelha, pode ser aquela terra mais preta, mas é terra mesmo, barro, né? Então eu vou colocar meia medida. Então aqui entrou. Lembrando que isso aqui é para os meus calados de coleção. Os outros caládios que eu utilizo para fazer desplantio e enviar para vocês, eu não coloco terra porque dificulta o nosso trabalho. Mas para o nosso cultivo caseiro é maravilhoso, porque isso aqui é riquíssimo em nutrientes para as plantas. Essa terra barrenta, aqui ela está sequinha, moída, inclusive isso aqui é até terra que eu já peguei já moída pelas formigas de um formigueiro que tem aqui. Elas vão jogando para fora, elas vão trabalhando para mim. Eu vou lá e pego quando eu preciso um cadinho. Mas a gente pode estar pegando qualquer terra. Vermelha, preta, roxa, são vários tipos de terra argilosa, que é riquíssima em sais minerais e vai estar ajudando a nutrir as nossas plantas aí no decorrer do caminho. Então, eu vou colocar aqui, ó, já o terceiro ingrediente, né? Foram 2 partes de material orgânico grosso, 1 parte de palha de arroz carbonizada, meia parte de terra argilosa, peneirada, moída, sem pedras, tá, gente? Uma terra moída. Isso aqui é restinho de folha seca que veio no meio. Então, meia parte dessa. Também vou colocar meia parte de areia grossa, lavada, limpa e esterilizada. A gente fala esterilizada aqui no nosso linguajar aqui, mas na verdade ela assim, foi limpa, né? Sanitizada seria a palavra correta. Ela já foi limpa com... Aqui eu fiz a limpeza dela com cloro, pode ser feito com água oxigenada, pode ser colocada no forno. O importante é que essa areia seja limpa, principalmente se for areia de construção que a gente compra, que ela pode trazer ovos de alguns vermes ou algum inseto que vai estar prejudicando as raízes das nossas plantas, né? Pode estar trazendo alguma doença, até mesmo ovos de nematóide, já pensou? E prejudicar nossas plantinhas não é legal. Então a gente faz a limpeza e usa meia parte de areia grossa, limpa de construção. Então, foi aqui o 4º material. Além disso, aqui se quiser separar por aqui, já está um ótimo substrato. 2 de matéria orgânica, grossa, semidecomposta, 1 de palha de arroz carbonizada, meia de argila, de terra argilosa peneirada, meia de areia grossa. Só que aqui ele ainda fica assim um pouco pesado, na minha opinião. Aí o que eu faço? Eu coloco também, eu tenho aqui na minha casa bastante resto de madeira podre. Já bem podre, já bem semi-decomposta e levinha. Ó, de resto de coqueiro, algumas pessoas chamam isso aqui de pau, em algumas regiões do Brasil. Isso aqui é bem levinho, vai facilitar a leveza do substrato para as raízes do caládio estar penetrando. Então eu vou colocar 1 parte desse pau, mas isso aqui pode estar sendo substituído por várias outras coisas que sejam leves e drenante orgânica, né? Também, ó, deu até uma poeira que eu joguei de uma vez. Como, por exemplo, eu trouxe para mostrar para vocês mais 2 elementos que poderiam estar substituindo essa madeira podre, que é o pau. Mas como eu trouxe para mostrar para vocês, eu já vou jogar tudo aqui dentro. Isso aqui, olha só como está decomposto. Isso aqui é pó de serra. Essas serralherias, quando fazem a serragem da madeira, fica aquele pó de serra, a gente pode estar adquirindo, né, comprando, ou até mesmo ganhando, dependendo do lugar. E aí a gente coloca num local que seja fresco e umedece ela com água e deixa ela
se decompor, ficar semi-decomposta. Essa daqui tem 1 ano que está se semi-decompondo. Algumas pessoas usam isso aqui assim, com menos estado de decomposição, mas eu gosto de usar assim, que tem 1 ano em decomposição, que eu tenho ali uma caixa d'água velha, encho ela de serragem, molho bem molhadinho e deixo lá. Joga até um restinho de casca de legumes, alguma coisa, só para ajudar a acelerar na compostagem, e forma isso aqui. Também pode estar sendo utilizado. Vou colocar aqui. Se não tiver esse material, também pode estar sendo utilizado chips de coco. Tem também para vender em alguns lugares, esse aqui eu mesmo preparei. Eu peguei casca de coco verde, preparei esses chips aqui, e ele também já está curado, não é o fresco não. Porque, inclusive, esses que a gente compra, é bom a gente fazer um tratamento para tirar o tanino dele, para depois estar utilizando, que prejudica no desenvolvimento das raízes. Aí aqui eu tenho chips de coco, que ele também já está com 1 ano de envelhecimento. Ficou exposto no local onde pega sol e chuva durante 1 ano, para ele ficar bem podrezinho, ó, já está até desfazendo, ó. Então, nosso material, nosso substrato para caládio, ele foi formado aqui, aí, no meu cultivo de matrizes aqui em casa. Eu coloquei, repetindo com vocês, ó, os potes. 2 potes de substrato pronto, de matéria orgânica, semi-decomposta. Coloquei 1 pote de palha de casca de arroz carbonizada. Coloquei meio pote de areia grossa lavada. Coloquei meio pote de argila e coloquei 1 pote de matéria orgânica leve. Aí eu mostrei 3 aqui para vocês. Eu mostrei os chips de coco, poderia ser o pó de serragem semi-decomposto, e também poderia ser a madeira podre semi-decomposta, paú, ou também poderia ser, eu gosto de dar várias alternativas que aí a pessoa vai usar de acordo com o que ele tem, né? Aí na região dele, para estar facilitando a confecção do substrato. Poderia estar utilizando folhas de árvore que a gente junta e deixa ela ficar semi-decomposta, tritura ela e colocaria uma parte aqui. Poderia estar utilizando palhas de coqueiro também semi-decomposta, né? Esses materiais. Aí eu vou fazer o que com isso aqui? Eu vou misturar, bem misturado, e quase que estaria o substrato pronto. Mas tem uma coisinha agora importantíssima para estar enriquecendo esse material. Eu vou acrescentar 1 colher de sopa, vamos pôr que aqui tem o quê? Para 5 litros de substrato, não, aqui 10 litros, não tem 10 litros, vamos pôr para 5 litros de substrato, 1 colher de sopa de calcário dolomítico. Aqui eu vou estar fornecendo cálcio e magnésio para minha planta e vou estar corrigindo a acidez do substrato. Como aqui tem mais de 5 litros, eu vou pôr uma colher mais lotada de calcário dolomítico. O cálcio é importantíssimo para as raízes das plantas, tá, gente? Às vezes você tem uma planta aí que está apodrecendo as raízes, talvez seja a falta de cálcio. A falta de cálcio para as plantas, o principal efeito que dá é podridão de raízes. E para 5 litros eu também estaria colocando aqui 1 colher de sopa de superfosfato simples. Só que aqui, como tem mais que 5 litros, eu vou pôr um pouquinho a mais. O meu superfosfato ele está empedrado aqui, porque ele estava num lugar ali que pegou alagamento, né? Na última cheia que subiu aqui, e deixou ele meio empedrado. Por que eu coloco esse superfosfato simples? Vai ajudar muito no enraizamento dos nossos tubérculos e formação de raízes saudáveis e com isso também aquela folhagem linda, maravilhosa. O superfosfato ele vai estar entregando para a nossa planta fósforo, enxofre e cálcio. É outra fonte de cálcio para as raízes.
Aqui está prontinho os materiais, agora é só mexer. Mas eu tinha falado com vocês que eu não jogo substrato velho fora. Eu retornei aqui para dentro do vaso, aqui é o 5SS, nosso caládio. Guardei o tubérculozinho aqui dentro. Tá aqui, ó. Que a gente vai plantar com esse substrato num vaso maior. Do último vídeo que eu desplantei. Vou pegar esse substrato velho do ano passado e vou misturar com o novo para mim poder estar reaproveitando ele. Que se a gente for jogar fora fica difícil, né, gente? Vou guardar aqui junto com a plaquinha no vasinho para mim não perder a identificação. E nosso substrato maravilhoso, ó, já está composto. Eu vou agora misturar, mexer, isso aqui bem mexido. Se vocês não tiverem disponível aí na casa de vocês o superfosfato simples, um outro material que seria interessante para estar colocando, para poder estar fazendo um papel parecido com ele, porque o superfosfato ele é rico em fósforo, enxofre e cálcio. Então a gente poderia estar colocando aqui um pouco de farinha de osso, farinha de ossos. Ela é riquíssima em fósforo e cálcio, né? Ela está entrando no lugar, seria uma alternativa. Entrando no lugar desse superfosfato. Mas aí eu prefiro usar o superfosfato, que ele já vem com enxofre. Aí, no caso, se for usar a farinha de osso, seria bom colocar um pouquinho daquele enxofre solúvel junto com a farinha de ossos e misturar para estar fornecendo esse enxofre para a planta. Mas aí, se não colocar o enxofre solúvel, pode ser também na adubação, né? Tem vários adubos que é sulfato, sulfito de alguma coisa, a gente lê na embalagem. Aí esses adubos eles fornecem um enxofre também para a planta. Então assim, ó, depois que a gente mistura aqui, os materiais ficam bem homogeneizados, apesar de eu ter utilizado argila, foi bem pouquinho e ela praticamente desaparece aqui no meio. E a areia também praticamente desaparece. O que deixa esse substrato, o essencial da mistura que vocês fizerem aí na casa de vocês, é que o resultado seja um substrato rico em matéria orgânica, pouquíssima terra, argila ou nenhuma, né, no caso, e que ele tem uma boa drenagem. Quando a gente molha, ele aqui está soltinho. Mesmo que eu molhar esse substrato, ele não pode virar aquela coisa ensopada, tem que ser um substrato drenante. Tá aqui, ó, prontinho, riquíssimo, maravilhoso. E agora, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar mostrando para vocês o plantio e dizendo o porquê de coisas que eu farei e não farei no plantio agora em agosto, dessa pérola que a gente tem, que é o Caládio 5SS, num vaso maior. Vai ser o próximo vídeo. Meus queridos, esse é o substrato maravilhoso que vai fazer nossas plantinhas bombarem. Um beijão e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.